Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Spiritual Human. E eu tenho o Lucas comigo para a gente ter um super bate-papo, como sempre. E o tema de hoje é um tema que é muito comum na espiritualidade, causa muitas dúvidas, causa muitas perguntas. E a nossa intenção, obviamente, é esclarecer e ajudar vocês a entender melhor essas questões, né, espirituais. Lucas, seja bem-vindo. Você quer contar para o pessoal qual que é o tema de hoje? Oi, Ju, tudo bem? Prazer estar aqui com você mais uma vez para a gente falar sobre espiritualidade. Pois é, a gente escolheu esse tema do luto, especialmente que eu perdi meu pai faz 2 meses, né? Então, obviamente, é um momento que a gente faz repensar muitas coisas. Ele teve uma doença, foi um processo que durou um ano até ele fazer a transição dele. Então, a gente achou oportuno trazer esse momento agora, esse tema agora, para a gente poder até desmistificar um pouco, contar para vocês como foi, como eu tive que lidar isso durante o processo. E é bom que pode ajudar, né? Você que está passando por, às vezes, uma situação parecida do outro lado. Vou explicar também como a espiritualidade me ajudou durante esse processo, como foi o processo também no dia a dia, né? Para quem passou por isso, né? Ou está passando, sabe como é complicado você lidar com as suas emoções, você tem que se mostrar ser forte ali em vários momentos. Enfim, então dentro disso tem várias coisas para a gente poder passar aqui para vocês, sempre de uma forma leve, descontraída, nesse formato de bate-papo, que é muito bom. E antes da gente começar a falar do luto, que eu tenho certeza que o Lucas vai poder compartilhar muitas coisas, já que ele passou por isso bem recentemente, eu acho legal a gente começar com o início do processo, que seria a morte, né? E tem uma coisa que eu tiro sarro, e é com muito respeito e carinho que eu vou falar isso, mas eu acho super paradoxal, porque a morte é a única certeza que a gente tem na vida, a gente só não sabe quando e o que vai acontecer até lá. E ainda assim é um dos temas que a gente tem a maior dificuldade de lidar dentre todos os temas da vida. Então eu acho paradoxal assim a minha piada nesse sentido sobre chega a ser irônico, né? Porque a única certeza que a gente tem e até hoje a gente não consegue lidar muito bem. E eu acho que muito disso vem da gente não saber o que vem depois. Mas se você for a fundo estudar a espiritualidade, você com certeza vai encontrar materiais que podem te dar uma boa ideia do que acontece depois. E desses materiais, os meus favoritos, com certeza, são as EQMs, as experiências de quase morte, porque no fim do dia tem muita gente que é cética e fala assim: ah, ninguém morreu e voltou para contar, mas é mentira. Tem um monte de gente que morre, fica bom tempo ali morto e volta para contar. E tem pessoas, inclusive, que argumentam: ah, é alucinação do cérebro, porque o cérebro produz DMT e ele cria essas coisas. Mas, gente, tem uns casos que o pessoal fica assim, literalmente falecido por meia hora, uma hora. É inexplicável como que a pessoa volta à vida sem sequela nenhuma, cerebral, respiratória ou até no corpo físico. Então, tem uns casos bem interessantes e dá para aprender bastante com esses relatos. Tem também os médiums, né, os psíquicos que fazem contato com as pessoas que passam. Então, espiritismo tem isso de monte. Até na TV, se você for na Netflix, tem 2 seriados, Vida Após a Morte. Um deles é sobre casos de EQM misturado com o geral, assim, casos de tragédias ou até relatos pessoais de contato que as pessoas tiveram com alguém que passou. E tem um outro também com Tyler Henry, que é um cara de Hollywood que faz leituras das pessoas que passaram. É incrível, porque os recados sempre batem. Inclusive, tem episódios que ele faz com céticos, pessoas que não acreditam naquilo, e até a pessoa fica meio chacoalhada, sabe? Porque ele traz umas coisas ali que não tem como adivinhar. Então, tem material sim, tem coisa interessante, e eu acho que seria legal o episódio de hoje a gente começar a falar assim, como será que é essa passagem? Como que é a morte? Vamos começar a clarear as ideias aí sobre o que é, né, essa passagem do físico para o não físico. O que você acha sobre isso, Lucas? Eu adoro ver esses relatos de NDE, né? E até para o pessoal é só jogar no YouTube, gente. NDE. É óbvio que os conteúdos têm muito inglês, mas hoje em dia no YouTube você consegue botar legenda automática. Então, até para você que não é tão familiarizado com inglês, você consegue se virar ali para entender. E, cara, os relatos são maravilhosos, assim. Eu adoro ficar vendo também. A gente até é esquisito, né? Meu passatempo é ficar vendo NDE, porque assim, é muito legal esse conhecimento, as experiências. Você vê que todos os casos, eles têm coisas que são parecidas e coisas que são diferentes. Então, é óbvio que muita gente vai falar da questão do túnel de luz, né, desse processo, mas, enfim, tem relatos diferentes porque quando a pessoa faz essa transição ali meio-meio, né, tá lá, mas ela tem que voltar, é porque ela tem que cumprir a missão dela aqui ainda, né, então, agora uma coisa que chama atenção é que todo mundo que passa para o outro lado fala que é uma sensação maravilhosa.
Então você já quebra muito esses paradigmas, né, que tem que, nossa, a morte é ruim e que você vai morrer, você vai para um umbral, aquela coisa pesada que a gente às vezes é ensinado em alguma religião e faz a gente temer a morte. E quando você vê o relato dessas pessoas que tiveram experiência quase morte, pelo contrário, eles relatam que é uma experiência maravilhosa, elas não querem voltar. Quando elas voltam, elas falam, não, pelo amor de Deus, não quero voltar, estava tão bom lá do outro lado. Então isso já vai quebrando, só pelo relato dessas pessoas, já vai quebrando esse mito de que a morte é ruim. Quanto mais você vai estudando sobre a espiritualidade em si, você vai vendo que o peso mesmo, as limitações é aqui. Quando você morre, você vai para a sua parte espiritual, você volta nessa para a sua parte espiritual. Então, enfim, a gente vai falar muito sobre isso nesse episódio, né? Até para desmistificar para vocês, porque quando a gente para estudar profundamente sobre a morte, você vê que não tem sentido, né? A gente ficar com esse medo. E até foi um dos temas de um episódio que a gente já fez, né? A gente falou muito sobre os medos, e um dos medos que as pessoas mais têm é esse medo da morte. E é natural, porque isso vai do questionamento humano, né? O processo de despertar espiritual é a gente se questionar o tempo inteiro. Então, como é um tema que as pessoas têm medo, às vezes ela não para pensar, não para encarar isso, não para pensar na vida dela, no que ela poderia ter feito. Então, ela acaba trazendo um peso desse momento final. E não é para ser assim, né? Então, dentro desse episódio, a gente vai desmistificar um pouco para vocês, mas foi o que a Ju falou. Tem muito conteúdo disponível. A própria Dolores Cannon, né, Ju? Dolores Cannon, ela, dessa terapia de regressão, ela teve contato com muita gente que não morreu, mas estava lá no subconsciente, no lado espiritual, e trouxe muitos desses relatos, né? Então, o próprio material dela também traz muitas coisas legais para o pessoal poder estudar. Tem um livro específico chamado Entre a Vida e a Morte, alguma coisa assim da Dolores. Além da Dolores, tem o Michael Newton também, A Jornada das Almas, A Viagem das Almas e o Destino das Almas, né? Journey of Souls, Destiny of Souls. Então, são materiais bem interessantes. E esses dias, recentemente, eu estava lendo até um livro do Wagner Borges sobre projeção astral, e quem faz projeção astral, eu tenho certeza que fala dos desencarnados também. É um outro material para vocês darem uma olhada. E ele estava falando, assim, uma coisa que me chamou a atenção, porque tem a teoria do biocentrismo do Robert Lanza, que fala que a morte é só uma passagem do físico para o não físico, certo? E o Wagner Borges, nesse livro, virou e falou assim, não é porque morre que vira santa, a pessoa continua sendo quem ela é, muitas vezes. Então você encontra a pessoa que aqui em vida foi mau caráter, não é porque morreu e vai ficar tudo certo, né? Ela pode continuar com aquele traço de personalidade, continuar no mundo astral, que é próximo aqui da Terra, sendo muito parecida com quem ela era aqui em vida. Então, assim, apesar desses relatos de NDE, que é Near Death Experience, ou EQM, né, ou experiência de quase morte, a maioria deles realmente é muito positivo, tipo 95%. Eu até assisti 2 episódios no Next Level Soul com dois pesquisadores diferentes, um era homem, um era mulher, cada um pesquisou ali 1.000, 2.000 experiências de quase morte, e os dois afirmaram, apenas 5% são negativos, de ir para o que a gente chama aqui no Brasil de umbral, de ter uma experiência ali com pessoas perseguindo e coisas do gênero, né? Então 5% só tiveram experiências negativas, 95% tiveram experiências bem positivas, de amor incondicional, de despertar de um sonho, de reencontrar pessoas queridas, de fazer revisão de vida, mas tem também as pessoas que não passam desse plano. Não que eu vi isso em EQMs, eu vi isso nos livros do Wagner Borges, de pessoas que trabalham com projeção, e dentro do espiritismo você vai encontrar muito esse conceito, que a pessoa fica earthbound, no inglês se fala, ou seja, ela não vai para o lado de lá, ela não está aqui mais no mundo dos vivos, mas ela também não faz a passagem, ela fica vagando por aqui, né? Inclusive, muitas vezes isso acontece por causa de apego, né, em relação a drogas, álcool, e elas acabam até se conectando com pessoas de bar, de balada, então isso acontece também. Então, assim, quando você vai estudando essas coisas, você vai vendo que, primeiro que a gente teme o que a gente desconhece, então quanto mais conhecimento você adquire sobre isso, é melhor, porque a morte, assim, eu já cheguei a comentar várias vezes, não é porque você morreu que você vai lembrar de tudo, muitas vezes é um salto ali, mas é uma continuação também, e a gente leva muita coisa do lado de cá pro lado de lá, então é sempre legal aí conseguir resolver as suas questões conscienciais e entender, né, os elementos que podem impactar essa passagem, para que você, ou quando você tiver um membro da tua família e tal, vocês consigam lidar melhor com a situação. Eu acho que você trouxe uma palavra muito importante, foi a questão do apego, né? Eu acho que o apego é justamente o que atrapalha
nós seres humanos, durante esse processo, da gente caminhar para o final da vida, ou até mesmo se teve uma passagem de uma pessoa mais nova, né, e às vezes tem muito apego da família, aquela pessoa, às vezes aquela pessoa, o próprio espírito dela, acaba ficando presa aqui a alguma questão justamente por causa do apego, pode ser um apego material, algum bem, pode ser um apego emocional, porque era casado com uma pessoa, enfim, eu acho que o apego, quanto mais a gente conseguir desapegar ao longo da nossa vida, é fundamental para a gente chegar no final da vida com aquela sensação de dever cumprido, sabe? De falar assim, olha, cumpri minha missão aqui e agora eu estou pronto para o que vier, sabe? E por mais que tenha os relatos de NDE, a gente não sabe o que vai acontecer com a gente, né? E tá tudo bem, né? Não é para a gente sentir medo, é só mais um processo, do mesmo que a gente veio para cá, a gente um bebê, se tornou um adolescente, se tornou um adulto, a gente foi aprendendo ao longo do processo, quando a gente estiver do lado de lá, fizer a transição, a gente também tem outra missão, outro processo, então, eu acho que a gente tem que ir com esse sentimento, assim, sabe, de curiosidade, entender que tá tudo bem, mas é um processo, gente, isso, vocês que nos ouvem e vêm aqui, vocês têm um olhar mais aberto, uma cabeça mais aberta para a espiritualidade, mas no dia a dia as pessoas não têm, então a gente tem que ter paciência durante esse processo também, sabe? Continue estudando e se você puder, às vezes, conversar com alguém para desmistificar, às vezes uma pessoa que tem justamente um apego a alguma religião que diz para ela que é assim, que é dessa forma, e você tem que ter muita paciência para conversar com essa pessoa. Mas, enfim, eu acho que quando a Ju falou essa palavra apego, já me veio logo aqui na cabeça, porque eu acho que isso é uma das principais coisas que nos atrapalham aqui, sabe? Quanto mais a gente conseguir entender os processos da vida e, sabe, tentar ser uma pessoa boa, sem querer passar por cima de ninguém, sem querer acumular o máximo só para você ser melhor do que o outro, sabe? É conseguir se desconectar desse ego negativo, sabe? A gente até fez um episódio sobre isso também, o ego. Então, para você que está chegando agora, tem muitos episódios sobre vários temas, ego, sobre os medos também. Então, o ego é uma coisa que faz a gente querer ser melhor que o outro, o ego faz a gente achar que você tem menos que o outro, e não, gente, está tudo bem, cada um está no seu processo, e quanto mais a gente se desapegar dessa questão do ego, é melhor para a gente encarar no final de vida. Então, isso é o que eu acho sobre esse processo. Assim, o desapego é uma coisa que a gente tem que estar sempre constante ali pensando. O apego ele pode atrapalhar muito a partida, tanto para quem está indo quanto para a família que está ficando para trás. E dentro do espiritismo, inclusive, eu não sei se vocês ouviram falar da melhora da morte, que a pessoa está indo em derrocada, aí do nada ela tem um dia que ela melhora, ela está normal e no dia seguinte ela parte. Dentro do espiritismo, dizem que essa melhora da morte é para o pessoal desapegar, para a família meio que, voltou, tá legal, vai ficar tudo bem, porque daí conforme eles relaxam e desapegam, o pessoal do lado de lá consegue fazer o trabalho de romper os cordões e da pessoa fazer a passagem. Porque enquanto a pessoa tá fazendo aquela passagem e a família tá segurando, sabe? Não só você tá prolongando ali o sofrimento das duas partes, tanto da família quanto da pessoa que tá indo. É muito difícil, principalmente para quem tem doenças, né? Que tá em doença terminal, que tá sofrendo, que o corpo físico tá judiando. E a esperança é a última que morre, né? A gente sabe, a gente tem aquela esperança que a pessoa vai voltar à vida e vai ficar tudo bem. E muitas vezes a gente deixa de ver o óbvio ali, que já tá na hora de ir. Tem até uma história interessante, acho que do Tyler, desse rapaz que eu mencionei, que tem uma série dele na Netflix, que ele conheceu alguém, foi fazer uma leitura para alguém ali, né? E ele captou que o cara estava no hospital e quando o cara ouviu alguma coisa da família, o cara entendeu, essa é a minha dica, tá na hora de ir. Aí o Tyler, fazendo a leitura para irmão, para quem quer que seja que ficou, que eu não lembro, virou e falou assim, eu sei que você carrega um certo remorso, mas ele tá falando para você não ter remorso não, que foi justamente isso que você falou lá no quarto com o médico, que deu de entender e liberou ele para ele ir, senão ele teria ficado mais tempo, teria prolongado o sofrimento. Então foi a dica de partida dele. Não fica com remorso não, que foi bom. Então, para você ver, né, como que é bom dar essa soltada, essa liberada aí. E então, medo, apego são as dificuldades, mas a gente vai, né, o conhecimento ajuda, também entender melhor esses processos ajuda bastante. Consegue pensar em mais alguma dica, Lucas? Não, então, eu posso até falar do meu caso específico, né, como meu pai passou por uma doença, né, foi um câncer, que pegou ele nesse. Foi um processo de um ano, né, gente? Então, além dele ter câncer, ele teve um AVC. Então, assim, para ele foram muitos desafios, né? Se pra gente, como família, foi desafiador, imagina para ele, né, passar por isso. Então, eu conversei muito com ele. O bom de ter sido um processo foi isso, que eu consegui conversar ao longo desses últimos meses
dele justamente poder desapegar e passar todo esse conhecimento espiritual que eu fui adquirindo ao longo dos anos, para ele não ter medo do que viesse a seguir, sabe? Para ele não ter medo, não temer esse processo e desapegar justamente do quê? Do corpo. O corpo ele fica doente. O corpo era o que estava prendendo ele, o corpo era o que estava trazendo dor, desconforto, sabe, o corpo, e é difícil, sabe, meu pai sempre foi uma pessoa que ele não foi atleta, mas ele sempre se cuidou, então como ele emagreceu muito, é muito difícil você se olhar no espelho, você ver o quanto você emagreceu, você olha para aquele corpo ali e você fala, cara, não sou eu que estou aqui. E realmente não é. O corpo, ele tem prazo de validade, agora o nosso espírito não. Então eu tentei passar esse conhecimento para ele, sabe, dele justamente desapegar. Desapega do corpo, desapega de mágoa, desapega, porque quando chegar a hora, quando chegar o momento, você vai estar livre para poder ir para uma nova missão, um novo plano, novos desafios, e a conexão, ela sempre fica, né? As pessoas acham que quando você perde alguém, né, aquilo acabou e você não vai ter mais contato. Não, claro que não. A pessoa, e até contra-intuitivo, né? Porque o contato é muito mais fácil deles com a gente, né? E é só a gente querer. A gente acha que é muito difícil a gente conseguir contatar o nosso ente. Não, gente. Você tem que entender que numa outra dimensão não tem tempo, não tem limitações que nos prendem aqui. Então as coisas funcionam diferente lá. Quando você quiser ter um contato com alguém que você ama, que você gosta, que já não está mais aqui, pensa nessa pessoa, procura fazer alguma coisa que você fazia com ela. Então, por exemplo, no meu caso, só para vocês entenderem, meu pai, a gente é muito botafoguense, então a gente amava ver jogo do Botafogo. Então sempre que eu tô vendo algum jogo do Botafogo, na hora eu lembro dele. Então só de eu estar lembrando dele, só de eu estar pensando nele, ele já tá ali comigo naquele momento, sabe? Até me arrepio falando, porque é a confirmação disso. Então eu só tô trazendo esse exemplo para vocês entenderem que a conexão ela sempre fica, não importa se a pessoa já passou, não importa quanto tempo a pessoa já desencarnou, já fez a transição dela. A conexão ela sempre fica, basta a gente querer, basta a gente abrir o canal daqui. Então, quando você mantiver o canal aberto aqui, tudo fica mais fácil. Não sei se eu me perdi um pouco do tema, Ju, mas eu quis trazer essa vivência para poder exemplificar para as pessoas aí que a conexão ela sempre fica. Não perdeu nada do tema não, Lucas, e a gente agradece com certeza por compartilhar a experiência de primeira mão, e essa é uma das coisas que a gente queria trazer no episódio de hoje também, é a gente que precisa buscar essa conexão com eles têm conexão com a gente, né, eles estão no mundo sutil, a gente que tem as limitações das nossas crenças e do ambiente físico, mas é possível manter contato após a morte, inclusive o exemplo que o Lucas deu, né, de você sentir a presença, porque quando você sente a falta ou saudade da pessoa, ou você pensa com muito carinho na pessoa, você se conecta telepaticamente. E até o Bashar passa uma técnica legal, gente, para fazer um exercício. Essa técnica seria você sentar, fechar os olhos, e imaginar a pessoa do teu lado como se ela estivesse ali, ao ver via cores, a ponto de você sentir que a presença dela está ali. E quando você sentir que ela está, você ter um bate-papo telepático com aquela pessoa que você conheceu em vida, né? É possível, então é uma questão de treino, uma questão de ter abertura, assim como é possível também através de sonhos, muitos recados são dados, eu já recebi vários recados de gente que passou, a minha avó mesmo, minha avó faleceu antes do meu avô, e eu lembro que eu sonhei com ela só falou assim, ele me chama o dia inteiro, falando do meu avô, ela falou assim, eu não consigo descansar em paz, ele me chama o dia inteiro, e era verdade. Ele ficava riqueta, riqueta, riqueta o dia inteiro na casa, tadinho, né? Anos de casamento ali. Então, a gente pode sonhar com eles, se encontrar no astral, porque enquanto a gente dorme, o nosso corpo vai para lá, dá para encontrar. Então, se sonhar com alguém que fez a passagem, presta atenção, né? De repente tem um recado ali para você, ou é só matar a saudade de estar junto, um sonho normal, como se fosse um dia aqui em vida. E tem um outro detalhe interessante também, isso daí eu vi tanto na série da Netflix, Vida Após a Morte, não com o médium, o normal, eu vi mães e filhas, uma coisa assim que tinham combinado que quem fosse primeiro mandaria um passarinho como sinal, e elas gravaram, elas com um passarinho selvagem vindo, a mãe morreu antes, e elas gravaram esse passarinho vindo na mão delas e não ia embora, um passarinho selvagem no meio do mato, assim, para você ver o sinal, né, que elas tinham combinado, e também o Michael Newton fala disso também, nos livros dele, ele fala que geralmente quem parte, antes de partir de vez e ir para o lugar que tem que ir, ele quer passar um recado que tá tudo bem, e um dos exemplos que eu lembro do livro era um marido, né,
Ele faleceu, ele sempre dava rosas brancas para a esposa dele, então ele influenciou a floriculturista a dar uma rosa branca quando ela estava passando pela calçada. Ela conscientemente não sabia que era um recado dele, mas no inconsciente captou que estava tudo bem, que ele estava bem. Então, eles têm essa coisa de conseguir manter contato com a gente que está precisando abrir um pouquinho mais o campo e abrir mais essa possibilidade, buscar mais essa conexão com eles, mas com certeza é possível sim. É, exatamente. E também entender que se a pessoa já fez a transição dela, a gente do lado de cá também tem que seguir a nossa, né? É lógico que essa conexão é muito legal nessas sutilezas, nessas sincronicidades, para você saber que a pessoa está ali com você, a pessoa que você às vezes viveu, né? Você foi casado, é muito legal você ter a certeza de que a pessoa está ali com você através desses pequenos detalhes do universo. Mas para a gente que fica aqui, a gente tem que seguir a nossa vida, né? Então, eu estava até conversando com a Ju isso, né? Porque a gente tá falando sobre o luto e a Ju perguntou como é que estava esse processo. Eu falei, Ju, tô passando pelo luto agora. Parece bobeira, mas é, quando você está num processo ali de ajuda, alguém que está precisando, né? No caso, meu pai com a doença, você nem pensa, você só está se doando ali o máximo para ajudar a pessoa e você meio que não para pensar em tudo que está acontecendo ali do momento. Então, meu pai fez a transição há 2 meses atrás. Então, eu tô passando por esse luto agora. Agora que eu tô voltando para minha vida normal, eu tenho que parar para pensar de, olha, qual foi o pedaço que ficou, o que eu aprendi em relação a isso. Então, eu tô pegando esse luto, né, essa palavra que às vezes traz um peso negativo através disso, e as pessoas têm medo de enfrentar. Eu tô pegando esse luto, entendendo todo esse processo que aconteceu, esse período, esse ano agora, e vendo como é que foi, como é que eu agi diante disso, como é que eu vou me comportar a partir de agora, como é eu perder essa figura paterna, né? Deixa um buraco ali, querendo ou não, na família, uma referência, né? Que eu acabo perdendo. Então, é interessante também você pegar o luto e você ver o que você pode aprender com isso. Então, eu estou passando por isso na pele agora, né? Nem sempre é fácil, né? Tem dias que a gente está mais para baixo e, enfim, você questiona o universo, e, enfim, e até trazendo um pouco de um dos temas que o Bashar já ensinou em vídeos, eu até falo sobre isso no meu curso também, tem uma aula específica para isso, que é essa questão de compressão e depressão, né? Toda vez que a gente tem algum questionamento sobre algo que está passando na nossa vida, pode ser uma questão de luto, da perda de alguém, pode ser às vezes um rompimento de namoro, casamento, divórcio, todas essas coisas que deixam uma mágoa, às vezes um peso ali, você questiona isso para o universo, né? Por que isso aconteceu comigo? Por que o universo trouxe isso para mim? O que eu fiz? A gente se questiona, né? A gente quer despertar, a gente está nesse processo de despertar, a gente se questiona. E a gente joga essa dúvida para o universo. Só que nem sempre essa resposta vai vir na hora. Certos processos a gente só vai entender, às vezes, daqui a 2, 3, às vezes 5 anos, dependendo qual o processo foi. Então, quando você joga esse questionamento, ele volta sem resposta, e você traz um peso negativo para isso, isso transforma uma compressão, isso transforma numa depressão, um sentimento que é um questionamento que é natural nosso da vida, a gente não ter respostas para os nossos questionamentos, não ter respostas para os processos que acontecem, e você retorna aquela pergunta sem resposta, você transforma isso num sentimento negativo. Isso se transforma numa depressão ao longo do tempo. Então, acho que uma dica é isso, a gente entender que certos processos a gente só vai entender lá na frente, com mais maturidade, tendo um olhar positivo diante das situações. Então, é justamente o que eu estou passando agora, sabe? Porque é lógico que, por mais que eu estude, por mais que eu aplique muitas coisas da espiritualidade, eu também questiono, sabe? Poxa, por que meu pai? Poxa, por que ele sempre se cuidou? Enfim, mas, gente, a gente não entende as coisas agora. Tem certos processos que ele escolheu passar. Ele como pessoa, ele como ser, como pai, como espírito, ele escolheu passar e ele teve que passar por aquilo. E nós, como família, também tivemos que passar por isso, né? Então, enfim, essa questão de a gente entender que certos questionamentos a gente não vai ter dúvida e tá tudo bem, é fundamental para a gente seguir em frente, né? Que é o mais importante no final das contas. E eu acho mega difícil lidar quem é próximo, sabe? Graças a Deus, nunca perdi ninguém que eu convivia. Eu perdi pessoas na família, primos, avós, mas não que estava ali no convívio direto. Eu acho que para quem perde nesse caso, fica um buraco, né? Que nem no caso do Lucas. O Lucas em si, ele já mora na casa dele, mas imagina a mãe dele.
quantas décadas de casamento, quantas décadas de parceria ali, imagina o buraco que não fica, né, você tem aquela pessoa do teu lado uma vida inteira e agora não é só o ninho que tá vazio, né, a parceria tá vazia também, então dói muito para quem fica, embora eu entenda que a morte ela é uma libertação, eu sempre vejo como uma liberação, uma graduação, uma formatura, embora também eu tenho consciência que não é todo mundo que tem uma passagem fácil, mas é uma maioria que tem uma passagem boa, com certeza, é uma minoria que tem dificuldades, que nem a gente mencionou no começo do episódio, mas é difícil para quem fica. Eu tenho dó, principalmente quando envolve crianças, né, ou pessoas que ficaram juntas por muito tempo, que não sabem o que é a vida sem a outra pessoa, que nem o caso do meu avô que eu citei, que 50, 60, 70 anos de casamento, nem eu sei quantos anos eles foram casados, e ficou ele na casa dele depois de 80 anos de idade sozinho, sabe, tipo, por opção também, né, ele não queria sair da casa dele, mas e essa parte que é difícil, como que a pessoa lida de preencher aquilo, como que ela vai lidar com retomar a vida dela ou dar outro rumo para a vida dela, principalmente quanto mais velha a pessoa fica, eu acho que mais difícil fica também. Quando a gente é mais jovem, mais ativo, que está com a vida ali, tem os projetos, que né, agora o Lucas está falando do luto dele, e a gente estava conversando um pouco antes do episódio, ele estava falando, eu tô meio que ainda vendo o que eu vou focar, o que eu vou fazer, meio que saindo de uma fase onde o foco era ali cuidar do pai, para uma fase que agora volta a focar nas coisas dele, mas para as pessoas que já estão mais em fase de aposentadoria, eu acho que é bem mais complicado. Você pode compartilhar algum pensamento em relação a isso? Não, com certeza, Ju, com certeza, porque realmente é, fica realmente um vazio ali que é um vazio que ele não vai ser preenchido. Por mais que eu tenho casos de até de pais de amigos meus que morreram mais cedo e a mãe já casou com outra pessoa e tal, mas assim, sempre vai ficar o vazio daquela pessoa que você foi casado durante 20, 30 anos, o que foi pai dos seus filhos, sabe? Sempre fica um vazio, não tem como. Então é realmente um desafio para a pessoa que fica. E eu tento, né? Eu converso muito com a minha mãe justamente para tentar passar. É interessante porque a espiritualidade, né, a gente aprende muita coisa, mas tem anos que a gente tem que botar tudo que a gente aprende em prática. E esse foi um dos anos para mim, né? Eu não só tive que botar tudo em prática para lidar com a situação do meu pai, de você ter que lidar com o inevitável, que é uma doença que não tem cura, e você sabe que a pessoa vai fazer a transição em algum momento, então é muito difícil, né, você lidar com isso. Por mais que a gente estude espiritualidade, na prática é difícil, né? E lidar com o entorno também, né? Que é você seguir sua vida, você não abaixar a cabeça, você lidar com as pessoas que não têm tanta abertura para a espiritualidade assim, explicar, olha, mas está tudo bem. Não, não está tudo bem. Né? A pessoa vai te questionar, não, não está tudo bem. Não, está tudo bem, calma, você vai entender os processos. É difícil, né, você ter esse diálogo, às vezes, com uma pessoa que não entende. Mas para a pessoa que está passando por esse momento, ela escolheu passar por isso. Por mais que seja difícil da gente entender aqui de fora e tal, mas ela, em algum nível consciencial, ela escolheu passar por isso. Ela sabia que em algum momento da vida dela, ela ia ficar sozinha, ela vai ter que se reinventar a partir disso. Então, a conversa que eu tenho com a minha mãe é isso, ela se reinventar a partir desse momento. Pegar uma situação que, obviamente, é negativa, um vazio que fica, sabe, toda a dor, todo o peso que tem ali naquele momento, e transformar isso para ela usar isso como uma força para ela retomar a vida dela, para ela, enfim, a partir disso, buscar, tentar fazer coisas que ela gosta, até porque é um casamento, a gente tem que entender que você vai querendo não mudando um pouco a sua personalidade ali, você vai se adaptando a fazer coisas que você não gostava, enfim, ainda mais conforme os anos vão passando, você vai se adaptando ali, e quando você fica sozinho, né, depois de determinado tempo, é um momento para você olhar para você no espelho e falar, olha, o que eu gosto de fazer? O que eu deixei de fazer durante tantos anos? O que eu amo fazer? Então é um momento agora de você olhar para dentro, sabe? Não olhar para fora. Porque, o fora ali às vezes não é tão legal. O fora, quando você olha para fora, fica um vazio, fica um luto mesmo, aquela coisa preta, aquela névoa. Então é o momento de você olhar para dentro e falar assim, cara, o que eu gosto de fazer? O que eu gostava de fazer quando era mais nova? Eu tive que deixar de fazer porque eu casei, tive filho, então acho que o momento é esse, sabe? Não só para minha mãe, mas para outras pessoas que passam por isso também, sabe? Preencher esse vazio numa conexão interna, porque só tem o interno. O interno, ele o externo é reflexo do interno, né? Então, não adianta você tentar buscar as respostas fora, as respostas estão dentro. Então, quanto antes você se voltar para o interno, para você entender o que você ama, o que você gosta, o que faz seu coração vibrar,
mais fácil vai ser para você lidar com o externo. Com certeza. E embora eu não tenha experiência de primeira mão para compartilhar com vocês, eu tenho uma história para contar que eu ajudei uma pessoa a virar uma chave. Eu conheci uma vez um rapaz que perdeu os dois pais e ele deixou de viver. Ele deixou de fazer toda e qualquer coisa. Ele mal e mal, ele voava no Emirates, não é brasileiro, não vai ouvir essa história porque ele nem fala português, mas ele literalmente só ia trabalhar e ficava em casa, sabe? E a gente sentou para conversar, esperando um voo um dia, e ele abriu para mim essa questão dos pais, ou a gente fez um voo junto, não lembro. Ele falou que ele perdeu os dois pais e que a vida tinha perdido sentido para ele e não sei o quê. E aquilo, eu fui ouvindo, eu fui vendo aquela pessoa, sabe, entrando em depressão, deixando de viver, e na minha cabeça eu conseguia ver os pais atrás dele, na minha cabeça, gente, não sou psíquica, mas eu conseguia ver a dor dos pais. Porque eles continuam existindo. E eu virei para esse moço e falei assim: olha, você já se colocou no lugar dos seus pais? Você pode. Ele era até muçulmano, inclusive, tá? A religião dele. Eu falei assim: se você considera que as pessoas continuam a existir depois que elas fazem a passagem, e se você considerar que os seus pais conseguem te ver e tá de olho em você, como que você acha que os seus pais se sentiriam? Ele falou assim: nossa, se eu tivesse no lugar deles, eu ficaria acabado. Eu falei: então, é isso que inverta os papéis. Se você tivesse passado para outro lado, você gostaria de ver as pessoas que você mais ama deixando de viver por causa da tua ausência? Difícil, né? Dói mais na gente do que dói na pessoa. Entende como que uma coisa vira um efeito bola de neve, né? Você machuca a pessoa por ir embora, a pessoa não sabe lidar com aquilo, machuca você de volta, fica aquela coisa negativa. Então, a melhor coisa que você pode fazer para quem foi é buscar manter o contato através das meditações, através de orações, através dos sonhos, viver, ser feliz, ser o melhor que você pode fazer pela pessoa. Se você não consegue encontrar essa motivação por você, faça pela pessoa. Se a pessoa está me vendo, eu quero que ela me veja bem ou eu quero que ela me veja mal? E viva por ela, nem que seja por ela, entendeu? De querer ser feliz e fazer. A estadia aqui, ela é curta, gente. Passa muito rápido. A gente fala de, uma vida humana é longa. Mas assim, quanto mais velho você vai ficando, que vai mudando a tua referência de tempo, você vê que 10 anos passa rápido. Às vezes eu olho para trás, eu saí de casa com 20 anos de idade, eu voltei para casa com 40, certo? Eu olho para minha mãe e eu tenho noção que mais 20 anos é o tempo de vida útil que eu tenho com ela. Até ela chegar em 85, talvez ela tá com 65 hoje. Então é o tempo de vida útil que eu tenho pra gente passear, pra gente viver, pra gente ser feliz. E 20 anos, ó, passa assim, passa muito rápido. Uma década passa muito rápido. Então, quanto mais velho você vai ficando, teus parâmetros de tempo vai mudando também por causa da comparação, né? Quando você é criança, um ano parece uma eternidade, porque ali você viveu o quê? 3 anos. Então, um ano perto de 3 anos é muito tempo. Mas depois que você chega aos 40, 50, 60, 70, quanto mais velho você vai ficando, um ano começa a ficar proporcionalmente muito pequeno, passando mais rápido psicologicamente. Então, aproveita esse dia aqui na Terra, faça isso pela pessoa, aproveite o resto dos seus dias, o processo também, aprenda sobre você nesse processo, que o Lucas estava falando, sabe? Se reconecte com você, caso você esteja passando por isso, de se questionar, ok, como que eu posso viver sozinho, o que que eu gosto de fazer, o que que eu posso me dedicar a hobbies, criar hobbies, é sempre bom se conectar com outras pessoas que fazem coisas parecidas, né? Não deixar de viver, não se isolar, buscar sempre essa conexão com as pessoas e com coisas que você gosta, e com certeza, sim, a morte é só um até logo, até daqui a pouco, até se vocês forem em funerais, vocês vão ver que o discurso é isso, é um até logo, né? A gente logo logo se encontra novamente. É, exatamente. Foi isso que eu até conversei com meu pai durante esse processo, né, de desmistificar um pouco para ele, né, porque a pessoa vai chegando, ela vai entendendo que tá chegando no final ali, e ele foi ficando em depressão, porque é inevitável, né, gente? Imagina você recebendo a sentença, né, de morte ali. Então você vai ficando negativo, você vai perdendo a vitalidade mesmo, de acordar, de você dormir, acordar, nossa, hoje eu vou fazer o meu dia, hoje eu quero fazer. Você vai ficando preso dentro de um corpo ali. Óbvio que isso vai deixando você em depressão. Então, foi esse trabalho que eu tive com meu pai, mental mesmo, foi muito forte de conversar muito com ele sobre espiritualidade, de, sabe, de mostrar para ele, olha, não acaba aqui não, você continua. E continua, tu vai ter que me ajudar do lado de lá. Ainda brincava com ele assim, eu falei, esse projeto que eu tô fazendo aqui de espiritualidade, de ajudar as pessoas, de passar esse conhecimento, eu vou precisar da tua ajuda do lado de lá. Então, eu brincava com ele. Aí ele ficava assim, né? E era difícil porque o meu pai ainda teve um AVC, gente, senão ele não conseguia nem falar. Ele ouvia, ele conseguia entender o que a gente falava, mas ele não conseguia se comunicar.
Então, cara, foi muito pesado pra ele, assim, parando pra pensar, foi, coitado. Ele, enfim, mas ele escolheu passar por isso. Então eu falei, pai, você escolheu passar por isso de alguma forma. Então, o que que você tá aprendendo com a situação? Aí ele parava pra pensar assim. Aí eu falei, você não tá vendo a família aqui reunida ao seu lado, todo mundo te ajudando, os amigos te mandando mensagem aqui. Então pronto. Tá vendo? Isso, às vezes, teve que acontecer, essa coisa ruim, né? Teve que acontecer para você ver quanto você é querido e amado pelas pessoas aqui em volta. Então, eu sempre tentei trazer o lado positivo diante dessas situações negativas. Então, caso você que está nos ouvindo vá passar por isso em algum momento, não deixa a negatividade te dominar, porque a situação em si já é negativa, né? A situação a notícia que você recebe de algum parente doente, ou até mesmo você, às vezes você recebe a doença de que está com câncer, você recebe a notícia de você estar com alguma doença e você não se deixa abater, você é mais forte, lembra que você é um espírito, você é indestrutível. O corpo pode ficar? Pode. Se for o momento para você fazer a transição, faça, vá desapegar, tudo que a gente falou aqui para vocês, vá, desapegue, mas lembre-se que você é um espírito indestrutível. Então o corpo fica, você vai continuar do lado de lá a sua missão. Então essa positividade que você tem que manter, sabe? E então foi isso que eu tentei passar para ele, sabe? Esse conhecimento e dele tentar se manter positivo para quando chegasse o momento ele tá aceitar isso de uma forma mais tranquila, sabe? Para não justamente não ficar apegado à matéria, não ficar com medo de fazer a transição. Enfim, então foi isso que eu pude passar para ele nesses últimos momentos. Então, caso você que está nos ouvindo passe por isso em algum momento, se mantenha positivo. Entenda que isso é uma pequena coisa do nosso ser, nosso espírito, sabe? Nosso espírito é até difícil da gente falar porque a gente está do lado de cá, né? Então, nossa visão é muito limitada. Mas, gente, nosso ser espiritual, ele é infinito. Então, o que que é uma vida? O que que é, sabe, uma doença diante de toda a infinidade que a gente tem? Então, a gente tem que sempre pensar nisso, sabe? Pensar além, expandir a consciência diante dessas situações que acontecem. Com certeza, gente. No fim do dia, a alma é eterna, né? E a vida humana é um piscar de olhos, é muito rápido comparado à eternidade. Agora eu queria trazer um tema que eu recebi um comentário essa semana de alguém que perdeu o pai, assim como o Lucas, e por causa dessas teorias aí da roda de Samsara, dos senhores do karma, dos arcontes, ficou assim, nossa, eu tô meio assim, eu não sei como lidar com isso, porque a gente achava antes que seria um acolhimento do outro lado, e agora a gente não sabe mais se é um acolhimento, tô com medo que a pessoa não tá indo pro lugar certo, ou vai ficar preso na roda, ou até pessoas que tiveram casos de pessoas que tiraram a própria vida, né, que são passagens difíceis. Então a passagem ela depende muito de muitos fatores, que nem eu mencionei no começo do episódio. Um deles é a forma que a pessoa vai, o estado emocional que ela tá, o apego que ela tem, as crenças que ela tem. Tem um monte de fatores ali que parece pesar nesse momento aí de transição. Então, caso vocês tenham alguma questão assim, que vocês estão preocupados porque perdeu alguém, que sabe que foi uma passagem mais difícil, eu queria dar uma dica bem legal para vocês ajudarem essas pessoas, tá? E demorou para eu entender um pouco isso. Eu fui entender juntando pecinhas de quebra-cabeça ali, um pouco do espiritismo, com alguns relatos aqui lá colar, e eu entendi que muitas vezes a gente rezar para a pessoa receber ajuda não é o suficiente. Tá? Não sei se vocês já leram o material espírita, tem muito disso, dos amparadores, dos guias irem lá para o umbral, ajudar a pessoa, mas enquanto a pessoa não pede aquela ajuda, ela não vê os guias. Ela em si não consegue, ela tem que ter essa abertura, ela tem que ter essa busca, ela tem que ter essa decisão dentro dela, eu não quero mais ter essa experiência, deu, basta. Então, se vocês acham que alguém passou e está numa situação mais difícil, faça uma oração para a pessoa pedir ajuda. Inclusive, eu até vi uma EQM de um cara que foi para um lugar negativo, desse jeito, foi uma das pecinhas do quebra-cabeça que eu mencionei, e ele recebia no pensamento, por telepatia, faz uma oração, faz uma oração, faz uma oração. E depois que ele pediu ajuda e fez aquela oração, ele conseguiu passar e ir para outros níveis conscienciais e até outros lugares não terrenos, mas teve que partir dele. Então, caso você fique preocupado que, sei lá, o ente querido vai ficar na roda de samsara, faz uma oração de coração. Olha, entenda que se você está fazendo a revisão de vida, se você está entendendo as consequências dos seus atos aí no lado de lá, do jeito que você está, você não tem que voltar para pagar por aquilo, então você não precisa ficar preso nessa roda de samsara desde que você entenda o seu crescimento, ou se você acha que a pessoa está no umbral, você capta uma, né, faz uma oração para a pessoa, peça ajuda para sair da onde você
orientar, peça ajuda para os guias, eles vão te levar para um lugar melhor, para o lugar onde você tem que ir, direto para a pessoa, porque enquanto ela não pede, pode acontecer dos anjos, de quem quer que seja, ir lá ajudar a pessoa e a pessoa não conseguir ver, porque não tem abertura, não tem a compatibilidade. É a mesma coisa que no mundo dos vivos, gente. Eu vivo falando isso da salvação. Se a pessoa não quer se ajudar, não tem Cristo que vai conseguir ajudar a pessoa. E isso vale também para o mundo espiritual. Perfeito, não, exatamente. Até, enfim, a oração, você pode até fazer a oração, é porque tem duas formas que eu penso aqui. Se você tem contato com a pessoa ainda, você pode explicar para ela como é a questão, igual eu consegui fazer com meu pai, né? Ainda tive tempo para poder explicar como é a questão espiritual, para quando ele fizer a transição, ele não ir com uma carga negativa. A carga negativa, a vibração negativa é o que vai te levar para lugares inferiores, não é porque Deus está te punindo, né? Que o purgatório, não é nada disso, é a sua vibração que determina. Se você fizer a transição com uma vibração boa, você vai para um lugar bom, porque você está com uma vibração boa. Então é o que a gente fala do desapego, né? Se você chega no final da vida com muita mágoa, ressentimento, peso, aquilo ali tem uma carga negativa, raiva também, tudo isso joga a sua vibração lá para baixo. E aí você acaba indo, né, para um lugar compatível com a sua vibração. Então, se a pessoa já fez a transição, é isso, é você rezar para que ela desperte, rezar para que ela expanda um pouco a consciência dela ali, que ela consiga ser acessada por algum mentor, mas é isso, você não pode fazer o trabalho por ela, né? Você pode pedir para que ela peça ajuda, né? Mas ela tem que pedir ajuda. Então, e até do lado de cá também, se você está passando por uma situação difícil, não é que você esteja sozinho, a ajuda está aqui o tempo inteiro, e olha, todo mundo da espiritualidade, não importa a vertente que você siga, você fala assim, olha, pede, você nunca está sozinho. Então, se a gente sabe que nunca está sozinho, é só pedir ajuda. Se você está passando por uma situação difícil, e você não tem respostas, igual eu expliquei essa questão da compressão, e você às vezes está em depressão, você não tem resposta, pede ajuda para o seu mentor, pede ajuda, se coloca à disposição para entender o que está acontecendo, e aí devagarinho o universo vai trazendo as respostas, vai te mostrando situações para que você faça gerar alguns cliques na sua cabeça. Mas é isso, você não pode fazer o trabalho pelos outros, você tem que fazer o trabalho por você, sabe? Se manter com a vibração boa ali. E foi o que a gente falou, ao longo da vida, quanto mais desapegado você ficar, melhor. Porque até tem vários posts, né, que às vezes a gente vê de enfermeiras que chegam, entrevistam pessoas no final da vida, e geralmente essas pessoas que estão com uma vibração negativa é sempre isso, é mágoa. Ah, mágoa porque eu não fiz isso. Ah, mágoa porque eu deveria ter feito aquilo. Gente, se desprende disso, sabe? A mágoa, né? A gente levar essa culpa para o final da vida é muito ruim. Eu deveria ter feito isso. Gente, você fez o melhor que você podia com a informação que você tinha no momento que você tinha. Tenha isso em mente. Se você chegar, mas é porque agora eu teria feito diferente. Claro, porque agora você acumulou conhecimento de situações que você já passou que você faria diferente. Mas há 10, 20 anos atrás você faria da mesma forma. Então, tira esse peso, sabe, de você. Caminha pela sua vida com a sensação de que você fez o melhor que você podia no momento que você podia, com os recursos e as informações que você tinha no momento. Então, esse é um mantra que eu tenho feito comigo agora, para não ficar me culpando, porque me culpar não adianta nada, né? A culpa só traz o peso pra gente e vai baixando a vibração. E eu posso garantir, porque eu trabalho com regressão de vidas passadas, a maioria dos meus clientes hoje em dia não estão vendo uma vida passada, mesmo porque o meu objetivo é que eles se conectem com a consciência superior e tenham respostas, mas os clientes que acabam vendo é porque muitas vezes tem alguma pendência desse tipo de não ter se perdoado, de culpa. Então, muito dessa questão da roda de samsara, gente, o pessoal adora essa coisa de culpar os arcontes, culpar a manipulação, mas é aquela coisa no fim do dia. Você é manipulado se você não possui conhecimento suficiente. Aí vai vir uma pessoa e vai manipular você, mas se você possui conhecimento suficiente, você não vai ser manipulável. Então, por exemplo, se eu for passar para o lado de lá, vou fazer minha revisão de vida, vou ver tudo que eu causei nas outras pessoas, vem alguém e fala assim, agora você tem que voltar, porque olha ali, você errou, eu vou falar, mas por quê? Eu acabei de ver a consequência, acabei de passar pela dor que a pessoa passou, por que eu teria que voltar para rever isso? E muito do que eu vejo que prende as pessoas nessa roda de reencarnação é essa ideia, é autoimposta, é muitas vezes autoimposta, pode até ter uma certa manipulação, mas existe uma aceitação da consciência.
entende? Em relação à culpa que ela carrega, eu fiz errado, eu tenho que sentir o outro lado. Então, é muito a pessoa que escolhe aquilo, do que ela vai passar, por que ela vai passar. E muitos dos motivos que ela volta, vida após vida após vida, fulano, eu fiz mal para fulano, agora tem que fazer para mim, sabe? É uma coisa muito autoimposta. Por isso que eu gosto muito da definição de karma, do Bashar, porque ele vira e fala assim, karma nada mais é do que a ação que você precisa ter para você se alinhar com a luz. O que é essa ação vai depender do que você acredita. Se você fez mal para alguém, você acredita que alguém tem que fazer mal para você voltar para a luz, será. Embora eu pessoalmente acho que sofrimento só gera sofrimento, tá? Eu acho muito difícil uma pessoa que recebe sofrimento de volta e causa sofrimento, você vai ficar naquela, sabe aquele bate-bola, assim, por quantas reencarnações? Então, na minha opinião, é isso. Eu não acho que dá para você voltar para a luz sofrendo e recebendo sofrimento e fazendo o outro sofrer e vai de novo e repete de novo, ainda mais com o véu do esquecimento, você vai sair disso quando? Então, o Bashar, ele tem essa coisa que ele explica que é a ação necessária. Se você fez mal para alguém e você acha que, de repente, você fazer bem e curar e ajudar e doar e sei lá o que você pode fazer ali para você fazer o bem para o próximo, você também está se alinhando de volta com a luz e com o teu centro. Então, karma é uma coisa muito autoimposta e a roda de samsara tem um sistema, tem uma manipulação? Talvez. Quem sou eu para afirmar que existe alguma coisa, né? Eu não sou dona da verdade aqui. Mas a maneira que eu vejo isso na Terra, e eu acho que o mundo espiritual não é muito diferente do mundo terreno. Não o astral, que é próximo aqui da Terra, que é aqui é uma cópia de lá, como dizem no Espiritismo, é muito parecido com aqui. Aqui nesse mundo, golpe, manipulação, relacionamentos tóxicos, é uma cocriação de duas partes. Então, muito dessa questão está no teto consciencial de cada pessoa. Quanto mais você buscar expandir tua consciência, entender essas questões espirituais, material tem. Como eu mencionei no começo do podcast hoje, e eu vou deixar escrito para vocês aqui na descrição, tudo que vocês podem estudar para entender melhor como que é a morte, a passagem, né? Material tem para você buscar esse conhecimento. Quem não busca, fica à mercê, fica à deriva, daí fica à deriva do sistema. E muito do que eu falo do despertar é isso, é você entender, parar de ir no fluxo ali do coletivo ou do jogo que está sendo jogado nas massas, e você entender o poder que você tem e começar a tomar suas decisões e criar as experiências que você está buscando. A gente até fez um episódio, né? A gente secou bem sobre isso, sobre essas frases que colocam, que só quem é a prisão. A gente falou bem sobre isso, né? Então, quem tiver curiosidade, tem um episódio só sobre isso. Mas as pessoas adoram teorias da conspiração, né? Amam. Por quê? A teoria da conspiração, ela traz um conforto para as coisas que estão dando errado na sua vida ali, ou um caminho que você não está seguindo, né? Que o caminho que você tem que seguir é o quê? De aprender com isso, aprender com seus erros, evoluir, buscar o conhecimento, sabe? Ser humilde durante o processo, entender que você é um eterno ser humano, vai estar sempre em evolução. Aí as coisas estão dando errado na sua vida, e você pega uma teoria da conspiração e fala, isso, estão me controlando, então não tem nada que eu possa fazer. Já que isso aqui é um controle, já que isso aqui é um sistema, e eu estou preso nesse sistema, então para que eu vou evoluir? Para que eu vou meditar? Para que eu vou me alimentar melhor? Para que eu vou despertar a consciência, expandir a consciência? Não precisa, porque eu estou preso nesse sistema. Então você vê que a pessoa, ela se coloca na prisão, ela se coloca dentro desse sistema. Aí por que o sistema existe? Porque aí você multiplica esse pensamento por 15, 20, 30 mil pessoas ao redor do mundo, 50 mil pessoas, isso se torna realidade. A gente cocria a realidade. Então, se você tem uma massa consciencial que expande essa vibração de controle de sistema, isso se torna realidade. Por isso que a gente está aqui ensinando você, gente, vai, busca conhecimento, expande a consciência, sabe? Vai se manter humilde durante o processo, você não precisa de ninguém, você não precisa de terceiros, né? A Ju sabe, a Ju fala bastante sobre isso nos vídeos dela. Você não precisa terceirizar, você não precisa de alguém para a espiritualidade. Você pode sentar no seu quarto, se colocar em meditação, fazer uma oração antes de dormir, você já vai ter acesso aos seus mentores. Quando você dorme, você vai para o mundo espiritual. As sincronicidades, você pode ter certeza que elas vão aparecer na sua vida. Então, gente, pare de terceirizar a sua responsabilidade, sabe? Para de achar que existe uma teoria da conspiração que estão me controlando. Nada, cara. Tome o controle da sua vida. Pode ser que tenha um governo. Sim, lógico. O ser humano, ele é corruptível. O ser humano, ele é falho. O planeta não é bonzinho, não é mil maravilhas. Tem muita coisa para a gente evoluir ainda. Mas se você está aqui no ano de 2025, você pode ser uma peça dessa engrenagem, uma peça positiva para despertar. Então não se coloque como vítima, não se coloque como uma vítima do sistema, não se coloque como uma vítima do universo. Tome a responsabilidade, assuma a responsabilidade pela sua vida,
sabe? Gente, vitimização não ajuda em nada. Se falar que tua vida é ruim por causa do governo e falar que tua reencarnação é ruim por causa dos arcontes, dos senhores do karma, dá meio que na mesma, sabe? As pessoas contam as mesmas histórias e mudam os nomes para justificar as dificuldades. Mas eu posso te garantir de tudo que eu estudei várias linhas diferentes, mas principalmente, né, os canalizadores americanos, que são os que eu mais gosto, que nem o Bashar, o Seth, canalizado pela Jane Roberts, são linhas que falam que a gente escolhe tudo isso. Nós somos os diretores, autores, criadores, observadores dessa experiência. Isso, falando em tetos conscienciais, aqui na 3D a gente está nessa consciência individual de sermos, né, eu, Juliana, o Lucas, e cada um, ou seja, consciência de vítima ou de co-criador ali, a gente está nessa consciência mais densa. Mas a nossa consciência, ela existe em vários níveis até a fonte. E aqui nesses níveis próximos da fonte, que as pessoas chamam de eu superior, né, centelha divina, consciência crística, é uma dimensão mais elevada, é desse nível que a gente escolhe essas situações aqui, essas experiências aqui. E aqui a gente só compra as ideias do sistema, por isso que é importante estudar, é importante buscar a conexão dentro de você, essas verdades dentro de você. E, inclusive, voltando para o tema do episódio de hoje, eu queria compartilhar uma coisa que a primeira vez que eu ouvi eu fiquei chocada, então já vou dar um spoiler, tá? Segura o coração, não fica bravo comigo, eu vou falar a fonte do que eu tô falando. Eu assisti um documentário chamado Tuning In, Spirit Channelers of America. Infelizmente esse documentário só tem em inglês aqui no YouTube, mas é um documentário onde eu descobri o Bashar, foi lá por volta de 2010, e tem vários canalizadores, vários, e todos eles unanimamente falaram, prepara pro choque, que toda é um suicídio. Ou seja, é uma escolha. Toda passagem, como que a gente vai, quando a gente vai, da forma que a gente vai, é uma escolha e é feita desses níveis mais elevados. Aí as pessoas ficam chocadas. Ah, mas como assim que escolheu? Porque escolheu não dá para saber. A alma da pessoa sabe. Tem muitas pessoas que têm uma passagem violenta, talvez é uma dessas que caiu nessa roda de samsara de eu matei alguém, alguém tem que me matar nessa vida. Talvez seja por isso. Não dá para saber, nós de fora, no nível individual, qual é o motivo individual de cada um. Mas eu posso te falar que isso eu ouvi na época, aquilo para mim, sabe, bateu, não foi legal, porque foi contra a crença que eu ainda tinha uma crença vitimista na época, de não entender por que as coisas são como são. Demorou um tempo para eu digerir aquilo, mas depois que eu fui entendendo esse eu superior, o nível individual, o nível coletivo, como que a gente cria as experiências, que eu fui entendendo, tipo, realmente. E aí eu comecei a prestar atenção na prática, como que isso funciona, porque, como eu sempre falo, né, não dá para provar, mas na prática funciona. Eu comecei a observar pessoas, por exemplo, que afirmaram uma vida inteira que, eu não vou ficar numa cama doente, não, se eu tiver alguma coisa, eu quero ir embora rápido. Aí a pessoa é diagnosticada, por exemplo, com câncer, vai para a primeira cirurgia e já vai embora. Não passa pelo processo. Eu comecei a ver isso, sabe? Literalmente acontecendo na prática. O que a pessoa falava em vida sobre a passagem, o que ela acreditava, como era, e muitas vezes conferia. Não que era exatamente sempre ela predizendo, porque, que nem eu falei, não é aqui com o nosso ego que a gente faz essas escolhas, né? A gente faz essas escolhas com um nível muito mais elevado de consciência, que não tá o observador da experiência. Mas é interessante como que funciona isso. Você começa a observar a passagem das pessoas, começa a observar esses fatores, né, que nem o apego, que acaba esticando, prolongando a estadia da pessoa aqui. Às vezes a pessoa ama demais a vida, ela não quer ir embora, ela acaba prolongando anos também. Acho que esse Tyler Henry aí, que eu falei lá da série da Netflix, teve uma leitura que ele fez, que ele virou pra filha, pra neta, pra alguém, e falou assim, ela estendeu a estadia dela, né, vocês sempre souberam disso, que ela estendeu alguns anos, e a pessoa conseguiu estender. Então essas escolhas são feitas sim. Agora, uma outra coisa interessante para notar, porque a gente tem a percepção de tempo, a gente acha que é feito no passado, uma programação, mas na verdade é tudo acontecendo ao mesmo tempo, simultaneamente. Nesses níveis mais elevados, onde essas escolhas são feitas, tá tudo acontecendo agora. Então não é uma coisa que foi programada e tem um roteirinho ali a cumprir. A gente está constantemente revendo, mudando e fazendo essas escolhas. Então é importante ter isso em mente também. E eu acho que também uma coisa que o pessoal só começou a prestar atenção a partir de agora, que é a parte emocional, né? A parte emocional, por que acontece? Às vezes as pessoas falam, mas eu sou isso, eu sou aquilo. Você olha muitas vezes para uma pessoa no externo, né, e você não tem noção, às vezes, dos processos internos que ela está passando. Então, muitas vezes, alguma doença, algum processo de transição, ela vai somatizar a partir de desequilíbrios emocionais. Então, agora que as pessoas estão parando para prestar atenção nisso, cuidar da parte emocional, porque o emocional desequilibra os chakras, e os chakras somatizam em doenças. Então, uma coisa acaba puxando a outra. Então, é até uma coisa para vocês prestarem atenção. Se vocês, tô
Estou constantemente com problema na região estomacal. Preste atenção, às vezes é um desequilíbrio de chakra, que é ligado a alguma questão emocional, você não está, às vezes, lidando com alguma coisa na sua vida, está se sentindo sem controle, está se sentindo desanimado. Então, assim, tem que prestar atenção, porque tudo isso vai somatizar, e às vezes é isso, fica essa crença de, nossa, a pessoa desencarnou, ela parecia tão bem. Sim, parecia tão bem, mas ela, às vezes, ela escolheu algum processo que ela tinha que passar, que ela passou por causa de desequilíbrios emocionais. Então, enfim, tem vários fatores, e é isso, a gente não consegue enxergar o todo. Então, a gente sempre fica com isso, eu acho que foi isso, eu acho que foi aquilo. Enfim, a gente não consegue enxergar, e até isso que a Ju falou, eu nunca tinha parado para falar, mas quando você vai pensar mais profundamente, faz todo sentido. Né? Como é uma escolha antes da gente vir, então acaba sendo isso que ela falou na frase. Né? Então é bem interessante essa perspectiva, mas eu acho que fica isso, é a gente prestar atenção no que a gente está pensando, no que a gente está emanando, se cuidando, porque o corpo ele vai sempre trazer respostas para a gente, né, primeiro. Então, se o seu corpo está com algum processo inflamatório, se o corpo está passando por algum processo, preste atenção nisso, porque às vezes você consegue identificar logo antes, né, antes de aquilo somatizar alguma doença, alguma coisa mais grave, o seu próprio corpo ele vai te mostrar, às vezes, algo que está errado ali. Enfim, o nosso corpo ele é perfeito, né? É uma máquina perfeita. A gente que vai colocando, esquecendo de colocar, às vezes, um óleo na engrenagem, ele vai enferrujando. Então, por isso que é importante prestar atenção no que o corpo está dizendo para a gente, para a partir disso a gente prestar atenção nessas outras partes maiores. E, gente, isso que o Lucas está falando me faz lembrar a passagem de crianças. Muitas pessoas me perguntam isso, por que algumas crianças vão tão cedo? Os motivos são os mais variados possíveis. Tá, é muito difícil generalizar isso. Eu já vi relatos de todos os tipos, assim como crianças que vêm com doenças porque trouxe alguma coisa que foi somatizada de uma vida passada, né, e veio para a vida atual. Por exemplo, alguém que morreu de fumo, morreu de câncer no pulmão, nasce nessa vida e continua, não limpou direito, então pode acontecer isso. Pode ser que a criança só se voluntariou para fazer alguma coisa, e eu lembro de uma história no material do Michael Newton sobre isso, sobre um menininho que se voluntariou para fazer a passagem nas câmeras de gás durante o Holocausto. E ele se voluntariou para fazer companhia para o irmão. Ele caminhou para as câmaras dando mãos dadas, ele era o irmão mais novo, de mãos dadas com o irmão, então ele foi para ensinar coragem, e o soldado que olhou para esse menininho e trocou um olhar com ele aprendeu compaixão. Então ele literalmente foi ali só para dar esses dois toques, porque assim, quando você entende que a alma ela é eterna, não tem importância, entende? A gente aqui que se apega nessas coisas e não entende direito essas coisas. Mas às vezes, para a alma, vou ali mergulhar, vou ajudar a colaborar com isso, é só uma coisinha rápida, vou fazer um trabalhinho ali, fazer um bico, né? Que nem a gente fala aqui no português, fazer um trabalho rápido ali e já volto. Às vezes a pessoa não tá, a alma não tá querendo ter aquela vida inteira, ela só tá reencarnando para ter um finalzinho, um fechamento, ou ensinar compaixão, empatia para as pessoas, para os adultos envolvidos, né, desapego, talvez, não sei. É muito difícil generalizar e dizer o que acontece no caso das crianças, mas eu tenho certeza, sim, que são acordos que são feitos. Até nesses documentários da Netflix que eu recomendei, o Vida Após a Morte, não com o médium, o outro, tem uma loira no primeiro episódio, essa loira, ela morreu, ela teve uma experiência de quase morte num caiaque, e ela ficou literalmente 30 minutos embaixo da água. É um desses casos que você fala assim, cara, é um milagre. E durante a IQM dela, ela viu que ela ia ficar bem, tanto que tiraram ela da água, do meio do mato, e assim que eles saíram pra rua, tinha uma ambulância esperando, tá? Era uma coisa assim que ela contou a história. Nessa IQM dela, eu não lembro os detalhes, mas uma das coisas que foi mostrado pra ela é que o filho dela não ia chegar em fase adulta, ele ia chegar só até uns 20 anos de idade, era uma coisa assim. Então, e o filho dela era criança, e ela sabia que dali 10 anos, 15 anos, ela soube daquilo por muitos anos, e realmente chegou de fato a data fatídica, e o filho dela partiu muito jovem. E ela até fez um comentário, ela falou assim, embora eu soubesse daquilo, não tirou o meu luto, eu ainda senti o meu luto. Então, é difícil saber, é difícil dar uma resposta que cabe todo mundo, porque os motivos podem ser os mais variados possíveis. E também isso vai muito daquilo que a gente fala, da gente focar no presente, né? Porque se a gente quiser entender todos os mistérios de encarnação, do universo, a gente esquece de viver, gente. Eu entendo a parte da curiosidade, que eu também sou curioso, a Ju, nós somos muito curiosos, a gente quer saber como funciona o processo, mas tem certas coisas que é muito complexo até para a gente entender. Existem milhões de possibilidades, de realidades paralelas,
por que que a pessoa escolheu passar por isso. Então, assim, chega uma hora que a gente fala assim, olha, deixa eu voltar aqui pro presente, porque eu tenho muita coisa para trabalhar em mim ainda. Então, no final das contas, é isso, a gente voltar para a realidade aqui e ver o que você pode aprender através desses conhecimentos. Então, é legal saber essas coisas, para te dar uma visão maior, para você ter saber lidar melhor com as coisas na sua vida, mas no final das contas é voltar para a realidade presente aqui e aplicar, né? Tentar aplicar o que você pode fazer da melhor forma para você. Conhecimento ajuda a espantar os medos e também conhecimento te ajuda na tua jornada de autoconhecimento e de expansão de consciência. Eu acho extremamente importante. Eu sempre digo que espiritualidade é de você, com você mesmo, com seus níveis conscienciais ali, né? Não dá para terceirizar esse processo, mesmo porque eu cheguei a falar isso, se eu não me engano, até lá no Paranormal Experience. Não adianta passar pro lado de lá. Se você não resolve aqui, do lado de cá, você leva com você. É uma continuidade do lado de lá, o seu teto consciencial. Pode ficar mais leve, porque você saiu de uma densidade mais física para uma mais sutil, mas continua sendo você, não tem como você fugir da sua própria consciência. E a impressão que me dá nessa criação aí do Criador é que é um sonho dentro de outro sonho, dentro de outro sonho. Da mesma maneira que aqui a gente deita e dorme e sonha, e parece real, e parece físico, né? E a nossa vida é assim, e muitas pessoas que passam para o lado de lá têm essa descrição. Parece que eu acordei de um sonho. O Bashar fala muito disso. Parece que acordou de um sonho, você percebe que as coisas ficam mais claras. Mas mesmo assim, não vai ser um salto, entende? Vai ser que nem despertar pela manhã, não vai ser uma coisa que você vai mudar para outro planeta, talvez. Vai depender muito da tua consciência. O que eu quero dizer, assim, faça em vida, pela sua própria consciência, pelo seu próprio conhecimento. Não deixe pro lado de lá, porque o que você precisa trabalhar dentro de você, você vai ter que continuar trabalhando. A morte, eu não acho que vai liberar tudo isso, como o Wagner Borges comentou, né? Não é porque morreu que virou outra pessoa, é uma continuidade do físico. E as pessoas que vocês amam, façam orações, converse com elas, sempre para que elas busquem ajuda e consigam também ter uma existência tranquila, né? De acordo com o lugar que elas estão, ou, enfim, mantenha contato com elas. Quanto mais a gente treina isso, mais se torna conhecimento comum. Mas eu acho que é isso pro episódio de hoje. Tem alguma coisa mais que você queira acrescentar, Lucas? Não, Ju, a gente explorou bem aqui, né? Eu tentei trazer um pouco do que eu passei, né, nesses últimos meses aí, principalmente nesse período de um ano para cá. Lógico, gente, foi bem desafiador. Você, às vezes, já passou por isso, sabe como é, ou você que vai passar por esse momento, vai ser desafiador, não vai ser fácil. Mas, enfim, pega esse conhecimento, tenta aprender de todas as situações que acontecem. Eu tenho certeza que isso vai te transformar numa pessoa melhor. E, claro, se você puder, ajuda, né? Tenta passar um conhecimento espiritual para as pessoas que estão em volta de você, para justamente liberar um pouco esse medo, liberar o apego, às vezes, que a pessoa tem à matéria, alguma coisa. Fala o que você tem que falar, não deixa nenhuma mágoa, fala o quão importante essa pessoa foi para você, sabe? Libera ela de todas as culpas e medos, raiva que isso possa ter, para ela poder fazer uma transição tranquila, sabe? Se ela já fez a transição, faz o que a gente ensinou, faz uma oração, pede ajuda por ela. Mas, enfim, foi o que eu tentei trazer um pouco para vocês da minha vivência, né? Como é uma coisa que está fresca na minha memória, e o luto, ele é necessário, então não empurra o luto para debaixo do tapete, sabe? Entenda que vai ser difícil mesmo, e o luto, ele faz parte da vida. A gente está aqui, o jogo funciona dessa forma, a gente vai perder familiares, a gente vai perder amigos, a gente vai perder esposa, marido em algum momento, namorados, enfim. Você vai perder as pessoas e tá tudo bem, isso faz parte do processo, e chega uma hora que a gente vai também. Então, a gente está aqui justamente para desmistificar isso e entender que isso faz parte do jogo e tá tudo bem. É importante a gente aprender ao longo desse processo. Então, foi um prazer estar aqui mais uma vez, Ju, com você que nos ouvem aqui e vem. Então, até o próximo episódio. Eu que agradeço o Lucas por compartilhar a história pessoal dele hoje, né, com a gente, da passagem do pai, do luto. Não é fácil expor essas coisas na internet, gente. Respeitem o tempo de luto de vocês, porque, querendo ou não, não adianta, positividade tóxica não ajuda, a gente precisa daquele tempo. Muitas vezes demora, né, um processo ali de transformação de identidade, às vezes de uma pessoa casada para uma pessoa viúva, ou de uma pessoa que tinha um pai e a mãe, agora não tem mais ninguém. Então, é um período de transição de identidade. Toda vez que a gente muda algo que é muito forte na nossa identidade, que faz parte do nosso ego, do nosso personagem, demora um tempo para ajustar aquele novo
o novo papel social, vamos colocar assim. Mas tenham mais compaixão, muito mais paciência com vocês mesmos. Eu espero que o episódio de hoje tenha ajudado de alguma forma, né, a esclarecer. Espero não ter magoado ninguém aí, porque eu sei que é um assunto bem sensível, bem delicado, mas a intenção foi ajudar mesmo. E eu agradeço todo mundo que assistiu até agora. Beijo, beijo e até o próximo episódio.